Agora, outra coisa também que gostaria que ficasse claro antes do evento terminar era que se, afinal de contas, hoje em dia, eu não quero criar agitação, mas o que eu quero saber é, existe alguma brecha de segurança hoje nas telefonias móveis que vai de alguma forma nos permitir ter essa, entre aspas, navegação marrala? Quero saber se existe isso ou não. E eu estou a fazer essa questão um pouco, estou a puxar um pouco para o lado pessoal. Digo para o lado pessoal porque até agora estou a responder comentários na minha conta, das minhas redes, por exemplo, de pessoas a dizerem que eu quero estragar o Way, estou a matracar o Way de gajos, porque algumas pessoas me explicaram que há pessoas que estão a vender VPNs e estão a acessar a internet mahala, né? Então, eu desde lá até agora estou questionado se existe de fato um Way ou não. Então, hoje, onde nós estamos agora, existe ou não existe brechas que podem ser exploradas nas telefonias móveis usando VPN? É essa a questão que eu gostaria que estivesse claro antes do evento poder terminar. Vamos lá, vou dar a oportunidade ao Sertório que levantou, depois vamos passar para o Santos. Mas se os oradores principais quiserem falar, tem a prioridade. Então, já que o Aquilívio levantou a mão, vamos lá, Aquilívio, podes falar. Desculpa cortar Sombrano, eu não gostaria de, né? Eu tenho uma questão que gostaria que fosse respondida agora, só para não interferir aquilo que é o pensamento que estava a introduzir agora. Mas esse posso. Sim, sim. Na verdade, a minha questão é a última. Não é porque devem responder a minha questão, não. A minha questão é a última. Mas estou abrindo espaço agora para, caso ainda se queira responder à questão antiga do Sertório, que foi a última questão. Se não quiserem responder à questão antiga do Sertório, o Sertório pode fazer essa última, para emendar de vez. Não tem nenhum problema, não. Então, já que o Aquilívio pediu... Como? Na verdade, a questão deve ter respondida, porque acredito eu que é uma dúvida coletiva, né? Ok. Porque Pode colocar. Quer saber se tem um way ou não. Sim, eu acredito que muitos também querem saber, porque eu em particular estou a receber muitos comentários desse tipo a dizer que estamos a estragar o Way. Então eu quero entender esse Way é qual. Se temos ou não temos essas vulnerabilidades agora aqui. Então vamos lá, Aquilívio baixou a mão, o Sebastião Web está com a mão levantada, então vamos dar prioridade para o Sebastião, depois para o... Aquilívio, vamos lá. Bem, sobre a tua questão, moderador, na verdade, primeiro parte de um conceito de que na internet ou em todas as infraestruturas, basicamente em tudo, a segurança não é 100% eficaz. Se alguém te disser isso, esse é um profissional de marketing que quer te vender algum produto. Tu pode corrigir uma falha ou uma brecha hoje, amanhã pode sair alguém que vai conseguir explorar uma outra brecha dentro do teu sistema, por aí vai. Agora, brechas ou falhas sempre podem ser exploradas dentro das operadoras. O que acontece? Por que muitas das VPNs, muitas das vezes, quando descobrem ou exploram vulnerabilidades e depois as operadoras bloqueiam? Muitas das vezes porque se popularizam. Quer dizer, quando os desenvolvedores ou os que trabalham nas operadoras descobrem que tem uma VPN que o pessoal está a usar, sei lá. Então acredito que podem pegar aquela VPN, procurar entender quais são as brechas que está a explorar e tentarem bloquear aqueles serviços. Agora, se eu crio uma VPN, explorar uma determinada brecha, uma VPN específica para explorar brechas, e eu não popularizar aquela VPN, é claro que eu vou conseguir consumir aquele dado. Se ninguém não perceber, posso passar um período de tempo a usar sem que as operadoras notem minha presença. Agora, como é que as operadoras notam presença? Quando existe muitos usuários a usar a mesma VPN, porque a quantidade de dados será muito maior. Então, é fácil descobrir, quando é como se fosse uma torneira, né? Quando tu abres um pouco, só gotejar, começa a gotejar, uma única gota, é quase imperceptível. Agora, quando tu abres, sair um fluxo maior de água, tu consegues perceber que aí aquilo é um problema e tem que se estancar. É nessa perspectiva. Se a VPN for muito popularizada e haver muito fluxo de dados a trafegarem de forma gratuita, os funcionários dessa operadora
claramente vão notar essa discrepância na questão dos valores. Então, se existe, sempre haverão brechas para serem exploradas. A segurança não é 100% eficaz. Então, tu resolves um problema hoje, amanhã pode ser explorada outra. Então, é nessa perspectiva. Sim, podem existir VPNs hoje em dia que estão a explorar brechas nas operadoras, mas, a dado momento, essas brechas serão fechadas. É nesse ponto. That's my point. Ok. Eu ia te perguntar quais são essas brechas, mas não quero ser muito mal aqui. Então vamos lá. Sebastião Web. Não tem bug. Eu até havia mencionado algumas, mas o moderador não esteve. Ok, tá certo. Então eu vou me manter um pouco calmo. Então vou passar a palavra para o segundo orador principal, Sebastião Web, desculpa aí. Sebastião Web, vamos lá. A palavra é toda sua. Sertório vai aguardar um pouco porque depois do Sene. Vamos lá, Sebastião Web. Vou voltar a reiterar a primeira questão do Sertório. Não, na verdade acho que foi a segunda questão do Sertório. Quando eu cheguei ao ponto de explicar se as VPNs, na verdade, eram criadas com esse intuito de explorar essas vulnerabilidades ou não. E eu disse que algumas não, tá a razão que não exploram essas vulnerabilidades, essas vulnerabilidades, e algumas sim. Isto porque de ter uma VPN. Então, tu podes, por exemplo, eu já vi, existe um script escrito em Python que serve para fazer esse tunelamento de DNS, que serve para empacotar um pacote HTTP dentro de um DNS. Então, tu podes utilizar este script sem necessariamente tu teres uma VPN e conseguires utilizar esse serviço. Mas, por que eu reitero ou reforcei alegando que certas VPNs são desenvolvidas como uma das features, este propósito de explorar essas vulnerabilidades é pelo fato de ser mais fácil tu distribuires este serviço. Daí que muitos recorrem a implementar essa funcionalidade dentro da VPN. Agora, segunda questão, não, na verdade foi a terceira questão, o Sertório fez uma questão, só que acabou me passando. Gostaria de que pudessem recapitular a questão do Sertório. A terceira questão. A terceira não me coloquei. Não me coloquei a terceira questão. Ainda estou à espera de... Então foi Sumburane. Exatamente. A terceira questão foi do Sertório ainda não foi colocada. Sumburane. Qual foi a questão, na verdade? Sim, depois vamos voltar para essa questão. Passo a palavra agora para o Santos Jussene. Santos, a palavra é toda sua. Porque a minha questão foi a última, então vamos em ordem de prioridade. Santos, vamos lá. Sim, então, eu quando estava a falar naquela altura ali, na verdade, eu acabei dizendo que tinha umas contribuições que não sei se seriam para agora ou para o final, não sei se pode ficar para o final. Então, agora, a pergunta que eu vou deixar, se as VPNs, algumas são criadas para explorar essas vulnerabilidades, como é que se explica, no caso de, por exemplo, termos a VPN, é um exemplo que estou a dar, temos a VPN a funcionar na Vodacom, depois alguém pega, ok, para melhor perceber, vou deixar um exemplo claro, né? Há uns anos atrás, havia uns VPNs que funcionavam na operadora Movitel. Então, o que acontece? Ou melhor, o que acontecia? As pessoas pegavam as configurações que iam sendo feitas para conectarem na VPN e começaram a usar a internet, pegavam as configurações e implementavam num outro aplicativo de VPN e funcionava. Então, a pergunta que fica aqui já agora, já que estão a dizer que as VPNs estão criadas
algumas para explorar essas vulnerabilidades e tal. A pergunta que fica é, se a VPN são criadas para explorar essas vulnerabilidades, como é que se explica, no caso de termos VPN A funcionar com uma certa configuração, a pessoa pegar a mesma configuração, colocar no VPN B e funcionar? Então, acho que gostaria que explicasse melhor essa questão, né? Na verdade, é uma pergunta retórica, né? Se não conseguirem explicar, eu vou tentar explicar eu vejo. Relativamente à questão do SEN, não tenho assim muito a dizer, mas o SEN disse que existiam na época, nesse tempo, existiam certas VPNs em que tu pegavas certas configurações e as mesmas configuravas numa outra VPN e funcionava. Gostaria de saber se dá para, por exemplo, especificar esses tais aplicativos de VPN que tu utilizaste, porque pela experiência que eu tive com esses aplicativos de VPN, acho que já utilizei mais de pelo menos 2 VPNs, ou 2 aplicativos de VPN. Boa parte, eles possuem interfaces de configurações completamente diferentes. Nunca cheguei a encontrar 2 VPNs que possuíssem as mesmas interfaces de configurações. Então, não sei se dava para citar algumas aplicações para eu poder, curiosidade mesmo. Sim, como é rápido, não sei se deixa ligar agora ou se vão querer falar. Ok, pode avançar, Santos. Então, o que acontecia na altura, acho que foi por ali mais de 2016 ou 2017, haviam várias... Era a altura dos VPNs aqui em Moçambique. Então, uma das que me lembro é o HTTP injetor, tinha um amarelo ou laranja, algo do gênero, já não me lembro do nome, já passou muito tempo, mas basicamente o que acontecia... Não te conheço. Então, o que acontecia? Tu tinhas umas configurações que eram em arquivo mesmo, né? No HTTP injetor. Então, quando tu carregavas o arquivo, ele mostrava ali, tipo, o texto plano já no final, né? Do que está a ser configurado. Mas se você copiasse, por exemplo, o host, a porta, aquela coisa toda, inserisse no outro aplicativo VPN, ele funcionava. Então, só gostaria que explicassem essa parte aí de uma forma simples e clara, né? De como é que isso funciona. Porque... Posso? Mas aí... Ok. Não, pode falar. Mas atenção à moderação, pessoal. Atenção à moderação. A ordem de prioridade do levantamento das mãos não está sendo respeitada aqui. Vamos lá. Aqui, Lívio. Eu tenho um ponto about this question. Basicamente, também podia fazer uma pergunta retórica ao Santos. Imagine que você quer, sei lá, tomar chá, não sei se é assim que se diz. Você pega uma quantidade de água, sei lá, meio litro de água, aquece numa panela e pegas outro meio litro, aquece numa chaleira. No final do dia, qual é a diferença about this question? Eu acho que é nessa vertente a questão. Que estamos a dizer do que as VPN exploram vulnerabilidades ou brechas. Quer dizer, é uma vulnerabilidade que está sendo explorada. Eu tenho 2 aparelhos diferentes. Eu configurei as mesmas configurações para acessar aquela brecha. Quer dizer, não importa o dispositivo. As configurações que tu colocas aqui é para acessar aquela determinada brecha. Eu pego as mesmas configurações e insiro no outro VPN para acessar a mesma brecha. A finalidade é a mesma, quer dizer, os e-mails diferentes, mas a finalidade é a mesma. Eu não sei se foi claro, mas acho que that's point. A brecha é a mesma que está sendo explorada, por isso que as configurações são as mesmas, só que você usou VPNs diferentes. A finalidade é explorar aquela brecha. Ok, tá certo. E aqui, Lívio, aproveitando aqui a sua deixa. Ok, depois eu vou aproveitar a sua deixa, não tem como agora. Sebastião, web, vamos lá. Sebastião, estás aí? Sim. Eu estava a dizer o seguinte, relativamente à questão do Santos,
tu possuis certas configurações e uma das que tu mencionaste aí foi o host e a porta, nesse caso, no qual iria se conectar. Eu gostaria de saber, nesse caso, ao que estavas a especificar, só para não fazer confusão, o host que tu estás a citar era o host do servidor da VPN ou o quê? Porque nesse contexto de VPN é preciso que a gente esteja bem ciente que existe o cliente e existe o servidor. Então, este host no qual tu te referes é o host do servidor da VPN? Ou, por exemplo, é naquela questão, por exemplo, do Anonitum, que era, por exemplo, no Anonitum, só vou dar um exemplo aqui. No Anonitum, lembro-me, na época em que havia aqueles pacotes de internet e coisas do tipo, existia um pacote de YouTube ilimitado, né? Literalmente YouTube ilimitado. O que a gente fazia? No Anonitum, com certas configurações, e, inclusive, a gente setava ali o domínio, o domínio, né? do YouTube, no Anonitum. Basicamente, a gente já conseguia utilizar aqueles dados, né, que eram dedicados ao YouTube para acessar outros websites, sem nenhuma restrição. Por isso aí eu preciso saber, este host no qual te referes, é o host do servidor da VPN ou o quê? Porque se for o host do servidor da VPN e tu utilizares diversos clientes de VPN, porque também existem, e acho que se o laranja te referias também, um laranja que eu conheço deve ser o OpenVPN, que atua também como um cliente de VPN. Ele não se limita simplesmente a um servidor específico, que é o que não acontece com alguns servidores de VPN, alguns clientes de VPN que são restritos para certos hosts, mas outros são mais abertos, onde tu podes colocar lá o seu host do seu servidor de VPN. Então aí já depende. Isso eu gostaria de mesmo entender esse ponto. Ok, tá certo. Vamos fazer o seguinte. Junto com a questão do CN, a próxima resposta de um dos oradores principais, gostaria que concatenassem aqui com a questão de vulnerabilidades existentes atualmente. Temos ou não temos? E se temos, quais? Vamos lá. O próximo programador, os dois são programadores, sabe o que é concatenar? O próximo que for a programar essa resposta, concatena com a minha questão aqui. Vamos lá. Pronto, essa questão deu medo agora, né? Estava full de mãos levantadas aqui. Vamos lá. Sebastião Webb. Não, aí não, já não percebi se quem vai falar primeiro é o Santos ou se a gente é para responder logo essa questão, essa concatenação, se é para concatenar. Sim, vamos na questão do Santos. Parece que ele ainda ficou com uma questão em aberto. O primeiro dos oradores principais que for a responder essa questão concatena com a questão de vulnerabilidades existentes atualmente. Vamos lá. Santos. Então, o Gildo falou uma coisa interessante, interessantíssima mesmo, né? Que é o cliente e o servidor. Eu acho que desde o princípio da chamada ou da conversa, fugiu-se um pouco da essência, né? Do que são as VPNs de fato. Acho que focou-se muito mais na parte de ter internet gratuita e mais, né? Esqueceu-se do princípio das VPNs em si. Então, eu quando estava a colocar essa questão ali de como é que explicava-se o fato de terem essa opção, né, de configurar um e funcionar no outro, eu já estava a partir do princípio que já se entendeu que tem essa parte do cliente e do servidor. Bom dia de manhã. Então, acho que esse foi o meu erro. Então, o Gildo já me ajudou com uma parte da questão, quando ele pergunta se as configurações eram do servidor ou do cliente. Então, as configurações eram exatamente do servidor, se eu bem me lembro, né? Porque já passou muitos anos, acho que foi em 2016. As configurações eram mesmo do servidor, né? Então, por isso que eu colocava a questão. Porque o Aquilívio até deu um exemplo muito, muito bom que se faz, que pode se enquadrar, mas quando olhamos já para o aspecto de termos
essas duas partes, do cliente e do servidor, que Júlio acabou tocando aqui, já deixa um bocado assim complicado, né? Então, as configurações eram mesmo do servidor. Já respondendo para Gildo, que é para dar sequência já à resposta, né? Final, nesse caso. Ok, tá certo. E já que parece que não há uma questão adicional para se concatenar, eu acho que fico com a minha questão agora. Os dois oradores principais e quem quiser partilhar também dessa resposta. Vamos lá. Temos ou não temos vulnerabilidades atualmente? Sebastião Web, vamos lá. Temos ou não temos vulnerabilidades? Neste caso, nas operadoras? Sim, no geral, porque a questão aqui está, as VPNs, como responderam à questão do sertório, as VPNs não foram feitas com esse propósito, mas acaba que a telefonia tem uma vulnerabilidade, que a VPN tem ferramentas suficientes para poder explorar essa vulnerabilidade. Agora, temos essas tais vulnerabilidades hoje e temos alguma VPN que consiga explorar isso ou não? E se for possível responder, quais são? Acho que não tem ninguém da Cernic aqui, então ninguém aqui vai preso, pode responder à vontade. Vamos lá. Ok. Que temos essas vulnerabilidades? Temos. Eis a razão de até então certas VPNs estarem a funcionar. E uma das VPNs que está a explorar isso é uma VPN chamada, acho que é uma chamada PCphone, uma coisa parecida. Acho que deve ser uma PCphone, deixa eu ver aqui no meu telefone. É PCphone mesmo, é uma chamada PCphone, também é laranja, aparece ali uma letra T. E tu consegues explorar essas vulnerabilidades utilizando, por exemplo, a operadora da TMCell. Tu consegues explorar utilizando esta VPN. Tu consegues utilizar essa internet por lá. Agora, qual vulnerabilidade ela explora? Infelizmente, não estou em condições para responder essa questão. Qual é a vulnerabilidade que ela explora? Porque não ainda estudei bem a VPN. Nesse caso, essa VPN ainda não deu uma estudada assim. Mas uma das vulnerabilidades, relativamente ao que queria saber quais vulnerabilidades, uma das vulnerabilidades que é utilizada, aliás, que é explorada nesse contexto, é a questão de não checar, aliás, a questão de não precisar cobrar para checar, por exemplo, ou para se conectar com servidores de DNS. Daí que dizia eu logo no início que explora-se a questão de injeção ou tunelamento de DNS, onde tu vais empacotar um HTTP, por exemplo, tu queres acessar ali o website da DevCode, mas se tu acessares diretamente o IP deste servidor, a operadora imediatamente irá te bloquear, ela não irá liberar seu tráfego. Mas uma provedora que não configurou devidamente, por exemplo, o seu OCS, e ela admite com que um cliente que não possui dados consiga pelo menos se conectar com o servidor de DNS, nesse caso, a pessoa digita ali google.com e a operadora não checa, não precisa cobrar isso para devolver o endereço do IP para o usuário, para ele poder de novo fazer já a conexão, o seu TCP, nesse caso IP, aí tu consegues injetar lá um pacote HTTP. O que quer dizer? Ao invés de... PCphone, exato. É isso, Santos. Então, ao invés de tu aguardar a segunda requisição, que vai te cobrar, tu aproveitas a primeira, que é a de DNS, o pacote, nesse caso, DNS, e tu vais pegar o pacote HTTP, que é o teu maior propósito, vais colocar lá dentro do seu pacote DNS e tu vais enviar. E tens um serviço à espera disso para poder resolver. Vai interpretar, depois vai empacotar de novo
diretamente do teu serviço, externo nesse caso, e vai devolver pelo mesmo caminho. E assim que chegar na sua Então, pessoal, máquina, bom dia de manhã. este cliente de VPN que foi desenvolvido para explorar essa vulnerabilidade irá desempacotar isso e automaticamente irá te entregar. Então, pessoal, e tu vais é o conseguir seguinte. acessar. É o que eu tenho por sustentar. O sonho. Ok. Sebastião Web, tem uma questão que você pode conseguir responder com sim ou não. Em relação ao Diga. VPN que você mencionou, quando disseste que não sabes necessariamente dizer como é que essas vulnerabilidades são exploradas, é por medo ou porque realmente... Porque é difícil eu acreditar que você não sabe alguma coisa. Na minha cabeça você sabe tudo. Então a minha questão é, está com medo de nos falar ou realmente não tem todas essas informações ainda? Peço para poder repetir a questão, boss. Sim. Boss disse que aquela VPN, acho que é Fission ou alguma coisa parecida, tem uma vulnerabilidade que permite explorar a falha de segurança na TMCL. E disseste que essa vulnerabilidade está a se usar para se acessar a internet, mas disseste que não vais conseguir nos explicar agora porque não sabes bem como funciona essa vulnerabilidade. Mas em contrapartida sabes que está a funcionar. Minha questão é, estás com medo de nos explicar aqui como é que isso funciona ou realmente não tem essas informações? Porque como eu disse, é difícil acreditar uma coisa que você não sabe. Vamos lá. Está com medo ou realmente não tem essas informações? Ô Sebastião Web. Ok. Sendo sincero e direto, não possuo informações exatas de qual vulnerabilidade o PCFone está a explorar em relação à TMC.